Falou, João Guilherme, bom dia. Discordo de você. O Vitor Pereira acabou com o futebol desses jogadores, muitas vezes Uhum. jogando fora de posição. Ele Ah, conseguiu colocar Matheus França e Cebolinha de alas, então ele é o culpado sim. Mas o João não falou que não era, né, João? O João só falou que não é o único. Tem uma grande diferença aí, né, João? eu acho, sinceramente, o negócio de jogar fora de posição é igual o Paulo Souza, o Everton Ribeiro jogou de lateral esquerdo. Everton Ribeiro jogou de lateral esquerdo 2 jogos, gente. 2 jogos. O E no Jesus não botou, campeonato. o Jesus não botou É, Cebolinha de ala direito no Benfica? e no campeonato carioca. Quer dizer, os jogadores estão mal. Esse negócio de tática influenciar na parte técnica, eu quero saber qual é a tática que influencia no mau domínio de bola no Gabigol, naquela jogada que ele estava na entrada da área. O que a tática tem a ver com isso? Isso é um problema técnico. A bola chega e ele não consegue dominar. E quer dizer que ele só domina a bola quando ele está numa posição favorável para ele. Ele estava numa posição favorável para ele. Ele estava na entrada da área. Então, eu acho que, tecnicamente, os jogadores do Flamengo que tiveram um período de férias longo, eles não conseguiram se recuperar. Fisicamente, ainda não estão em um bom nível. E aí entra outro personagem que não está sendo falado, porque existem alvos claramente definidos. Um alvo, né? Existe um alvo claramente definido na cabeça do torcedor, que é o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que tem culpa, claro, tem culpa e tal. Mas. E o Mário Monteiro? O preparador físico de Jorge Jesus. O preparador físico de hoje, do Flamengo, minha gente, é o mesmo preparador físico de 2019. Que o Flamengo atropelava os adversários até o último segundo do jogo. O que aconteceu? Porque ele é o mesmo cara, com o mesmo conhecimento, que deve ter até agregado conhecimento nesses anos ao seu trabalho, deve ter se atualizado. O que é que aconteceu? É o mesmo preparador físico do time do Jorge Jesus. Muito querido pelos jogadores. A culpa da preparação física também é do Vitor Pereira. É importante tocar nesse ponto. Né? E o que eu digo é o seguinte: o Vitor Pereira tem culpa, mas ele está pagando esse boleto sozinho. E não é só culpa dele, hein? Pelo contrário, tem muita gente culpada aí que está saindo de fininho e continuará no Flamengo, né? E isso já aconteceu outras vezes. É o que nós falamos aqui. Aconteceu com o Domi, aconteceu com o Renato, aconteceu com o Paulo Souza, aconteceu com o Rogério, apesar do Rogério ganhar 3 títulos com o Flamengo. Não aconteceu com o Dorival, porque o Dorival, no final da passagem dele, ganhou 2 títulos muito expressivos: a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Porque também, provavelmente, com a sequência, deveria acontecer algo com o Dorival Júnior, porque o time já vinha caindo de rendimento. É isso que eu digo. A culpa do Vitor Pereira, ela tem que ser compartilhada. Estão jogando a culpa somente na conta dele. Agora, vale lembrar que temos personagens aí que também não foram bem com outros treinadores que passaram para o Flamengo. E aí vem o questionamento: que jogadores são esses que atuam muito bem com um treinador e outro, eles não jogam nada, caem drasticamente de posição? Porque é o seguinte, cara, o craque que é craque, o jogador que é bom, ele mantém uma regularidade na sua carreira, independentemente dos treinadores. O próprio Zico falou isso. O Zico declarou isso. O nosso time, aquele time lá do final dos anos 70, início dos anos 80, teve vários treinadores. O Flamengo foi dirigido por Cláudio Coutinho, o Flamengo foi dirigido por Carpegiani, o Flamengo foi dirigido por Dino Sani, o Flamengo foi dirigido por Carlos Alberto Torres. E o Flamengo, os caras estavam lá, jogando. O Adílio jogava pior com um e melhor com outro? Não, o Adílio era o Adílio. O Leandro jogava mal com um e mal com o outro? Não, o Leandro era o Leandro. Aí vão falar, não, mas você está falando do Adílio, está falando do Leandro. Ora, minha gente, estamos falando de uma geração que é a segunda geração mais vencedora da história do Flamengo.
Estamos falando de Arrascaeta, que está fora, está machucado, de Gabigol, de Everton Ribeiro, de Bruno Henrique, que está voltando. Esses caras estão na história do Flamengo, tanto quanto Zico, Andrade, Júnior, Adílio, Leandro, né? E essa é uma diferença muito clara de uma geração, a geração 81, para a geração 2019. A geração 2019, dependendo do treinador, o rendimento é completamente diferente, os jogadores são completamente diferentes. E isso é uma coisa que está muito clara e eu acho que tem que ser questionada. Eu acho que chegou o momento de questionar. Vitor Pereira, ok, péssimo trabalho. Obrigado, desejo melhoras para a sogra, que ela fique bem, né? Realmente não merece continuar no Flamengo. Agora, aconteceram algumas coisas aí que também contribuíram para o insucesso dele, né, minha gente? E eu acho que isso, embora seja uma tese impopular, e eu tenho certeza que é, né, porque boa parte da torcida não concorda com isso, mas eu estou aqui para dizer o que eu penso e não para fazer média com a torcida. Eu estou aqui para dar minha opinião. Muitas vezes a torcida concorda, muitas vezes a torcida discorda. Eu acho que nesse momento a maioria discorda, mas é o que eu acho, né? Chegou o momento de acontecer aliás, já passou do momento de acontecer uma reformulação na gestão de futebol do Flamengo. Quem contratou o Abel Braga antes de Jesus? Porque antes de Jesus, vale lembrar, hein, Alan? Antes de Jesus, o panorama já era esse. Lembra do Abel Braga? Ah, não deu certo e tal, aquela coisa toda. Saiu. Quem contratou o Abel Braga? Aí veio Jesus. Pô, tiro certo. Legal, fez história. Aí começou tudo de novo. Quem contratou o Domi? Quem contratou o Rogério Ceni? E cada um com características totalmente diferentes um do outro. Exatamente. Quem contratou Renato Gaúcho? Quem contratou Paulo Souza? Quem gere o futebol? Quem fez as contratações? Continua lá. O Vitor Pereira foi convidado para dirigir o Flamengo. Quem trouxe o Vitor Pereira? Não será questionado? Vai cair só na conta do Vitor Pereira, que foi convidado para dirigir o Flamengo? É isso que eu falo. Existem outros problemas que o paliativo é mandar o treinador embora. Ele tem que ser mandado embora. Realmente o trabalho não foi legal. Agora, é só isso que vai acontecer? Provavelmente sim. E é um roteiro que nós já estamos acostumados a acompanhar no futebol brasileiro e especialmente no Flamengo.